Olá, boa noite. Boa noite a todos. Ei, Gilcia, boa noite. Deixa eu chegar para cá um pouquinho por causa da mensagem. Boa noite, Gilcia. Seja bem-vinda. Hoje é sábado, né? Sábado geralmente as pessoas estão em casa, mas ao mesmo tempo também algumas têm programas, festas, casamentos, estão em família, curtindo um programinha juntos. Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda. Ei, Maria Luísa. Boa noite, bem-vinda. Bom, eu não sei, né, eu falo sempre porque às vezes a pessoa está aqui pela primeira vez, então é bom que a pessoa saiba. A gente não fica esperando muito tempo, né, porque a live fica gravada, né, e o intuito, boa noite, Sandra. O intuito do Gotas de Luz, né, que esse espaço aqui chama Gotas de Luz, todos os dias é trazer uma reflexão e assim, de maneira bem rapidinha para não cansar ninguém, e é o propósito do Gotas, né, como o próprio nome diz, gotas, então tem que ser rapidinho, mas mesmo assim não deixando de ser acolhedor, né, com muito amor, alegre, e é isso. Então a gente não fica esperando a entrada de muitas pessoas, até porque elas vão entrando no decorrer e também fica lá disponível. Então, quem gostar, compartilha, envia para os amigos, para aquelas pessoas que estão precisando. Eu torno a repetir sempre, né? Que a intenção aqui não é nos promover, mas é promover a mensagem da Boa Nova, né? Do Espiritismo, porque de forma que ela possa alcançar aquele coração que esteja necessitando nesse momento. Então, pedindo sempre, né? A inspiração e que essa mensagem possa chegar até aquele coração que esteja necessitando dessa mensagem. E hoje, como eu fiz um programa antes aqui e a mensagem deles é definida, né, vem a mensagem que a gente tem que falar, eu vou aproveitar a mesma mensagem que eu fiz lá para fazer aqui com vocês. A mensagem, ela é a número 28. Ela chama Não Permitas, pelo Espírito Sheila. E essa mensagem, ela é do livro O Algodão e o Bisturi, tá? Eu vou falar para vocês depois, mas é Levi, né, a psicografia do Levi pelo espírito de Sheila, tá? E a mensagem de hoje diz assim: não permitas. Diante da morte, não permitas que a saudade se transforme em inconformismo, que a dor se converta em desespero e que a melancolia cristalize em enfermidade. Chora aliviando o peito, mas não cultiva a mágoa que mobiliza, nem te precipites na fuga que retarda a paz. Apesar da perda dolorosa, a vida te chama para viver. Segue adiante na certeza de que o afeto cuja falta lamentas demandou o além, ao encontro de novos caminhos da vida, dentro da própria vida. Confia, ora e trabalha. Se o amor é legítimo, o reencontro é certo no tempo justo. A Sandra estava com a gente ontem lá na fraternidade e eu fiz um comentário que eu torno a dizer aqui, né, Sandra? Todas as mensagens que a gente sempre lê, que a gente sempre estuda, todas, se vocês buscarem nas lives anteriores, todas as mensagens, em algum trecho, diz: trabalhe. Sempre trabalhe, né? E não é por acaso. Então a mensagem aqui, ela vem falando
da perda de um ente querido, né? Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Da perda de um ente querido. Não é fácil, e principalmente nesse período, nesse momento que a gente passou e a gente está passando, né? Mas agora de uma maneira mais branda, do Covid, da pandemia, muitas pessoas, nós perdemos muitas pessoas, né? Muitas pessoas queridas partiram, amigos, familiares. Então, é um momento assim desafiador, é um momento de dor para quem perde um ente querido. Mas a mensagem vem nos convidando o quê? Para que a gente não se desespere, porque a vida é uma só, né? A gente tem várias existências, mas a vida ela é uma só. E aí eu gosto de falar sempre assim, a gente imaginar que quando esse ente querido nosso parte, é como se ele fosse fazer uma viagem para uma outra dimensão. Então assim, quando um filho, o pai, ou né, algum amigo nosso viaja, vai para outro país, a gente fica 2, 3 anos sem se ver, a gente tem a saudade, né? O coração fica apertado. Mas a gente começa a encarar, né, a morte como uma viagem, só que para outra dimensão. Mas na certeza de que um dia todos nós vamos nos reencontrar. Ainda que demore um pouquinho, né? Esse nosso irmão está em outro país, né? Em outra dimensão. Mas todos nós vamos tornar a vê-los. É uma questão de tempo. E a gente saber que ele cumpriu, né? Todos nós viemos com um determinado, já sabendo, né? Que a gente vai viver um determinado período, que a gente vai ficar aqui por um determinado tempo, que nós viemos com um propósito da nossa melhoria, das nossas experimentar, né? Das nossas experiências, mas que vão trazer para nós a nossa evolução. E a gente tem um tempo determinado aqui. Então, o nosso irmão, quando parte, apesar de ser, né, às vezes de forma trágica, de forma inesperada, nada tá, né? Se a gente confia, a gente tem um pai que é soberanamente justo e bom, tá tudo dentro das leis divinas, tá tudo cumprindo o curso, né? Tá tudo certinho. Então, é comum sim, e a gente deve, né, chorar, mas o choro da saudade, o choro para aliviar o nosso coração. É o choro que alivia o nosso coração. Porque ele até fala assim, não te precipite na fuga, que retarda a paz. Porque muitas pessoas, quando perdem alguém, elas começam a querer fazer um monte de coisa para esquecer. Tudo tem, gente, tudo tem os porquês, né? E tudo tem existe uma lógica. Quando a gente fala assim, a gente tem que ocupar a cabeça da gente muitas vezes para tirar o foco de determinada situação. Mas o que a gente está falando aqui é daquelas pessoas que perdem um ente querido ou passam por uma dor e aí elas fogem, né? Fogem daquela situação. Começa a fazer um monte de coisas como fuga. Só que em algum momento ela vai ter que olhar para essa situação. Então, em algum momento ela vai ter que, às vezes a gente fala, vai ter que viver o luto. Por quê? Quando a gente fala o luto, a gente tem que passar por ele, viver o luto, porque tudo segue tudo segue um roteiro, né? Então, assim, a gente perde, a gente tá às vezes, né, com projetos novos, sonhando, a gente vive aquilo. Quando a gente perde alguém, a gente vive, tem que viver o luto, sim. Agora, qual a maneira que nós vamos viver esse luto? De que forma? Aí é o como, né, que a gente sempre fala. Como eu vou viver? Sim, lembrando da pessoa, mas lembrando com carinho, com alegria dessa pessoa. Chorando para aliviar o nosso coração, mas é um choro da saudade. Agora, nunca a revolta, o inconformismo. Porque quando a gente não se conforma com a perda de um ente querido, onde está a nossa fé em Deus? Se a gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom, se a gente tem fé em Deus, se a gente confia em Deus, a gente sabe que nada
tá fora das leis divinas. Nada. Então, é a hora que a gente fala, muitas vezes a gente fala assim, eu tenho fé. Não, eu tenho fé em Deus, mas na primeira situação, essa fé fica meio que estremecida. Tô querendo dizer aqui que é fácil, que perder um ente querido é fácil? Não, de forma alguma. E nós não estamos aqui tentando apequenar a sua dor. Muito pelo contrário. Só quem perde alguém sabe a dor que é. Mas que a gente traz aqui uma reflexão para que você verifique o que você está sentindo, né, diante desse desafio. Se é revolta, aí sim é hora de mudar a sintonia. Porque a única certeza que nós temos é que todos nós um dia vamos partir, vamos voltar, né, para a nossa pátria espiritual, que é a nossa verdadeira vida. E todos nós vamos passar por perdas de entes queridos, infelizmente, mas todos nós vamos passar. Então, que a gente esteja preparado para quando a gente perder, né, uma pessoa, a gente ter a saudade, a gente viver esse luto, mas a gente ter a cabeça, a fé, sabendo que ela cumpriu a missão dela, que ela partiu, que ela voltou, que um dia todos nós vamos nos reencontrar, que ela continua o trajeto dela, que no final da mensagem diz assim: segue adiante na certeza de que o afeto cuja falta lamentas demandou além ao reencontro de novos caminhos da vida dentro da própria vida. Então, quer dizer, ele partiu daqui para continuar a caminhada dele. E a outra parte da mensagem diz assim: apesar da perda dolorosa, a vida te chama para viver. Ou seja, o nosso ente querido que partiu, ele vai continuar a caminhada dele, né? No trabalho dele, no crescimento, no aprendizado e no trabalho. E nós aqui somos convidados a continuar também. E a única coisa que a gente pode fazer é orar para que esse nosso, né, todos aqueles que partem todos os dias, que eles sejam acolhidos, que eles sejam amparados, que eles estejam, né, sendo acolhidos, amparados, tratados. E é isso. Agora, quando a gente fica no inconformismo e na revolta, o nosso ente querido, infelizmente, né, na maioria das vezes, ele recebe essas nossas vibrações, porque é aquilo que a gente fala todos os dias, nós somos vibração, nós somos energia. Então, a energia vibra. Então, se eu vibro alegria, se eu vibro em paz, todos aqueles encarnados que estão ao meu redor sente, né? Porque a gente sente quando a gente está perto de alguém, que a pessoa está alegre, aquilo contagia. Do mesmo jeito, se eu estiver amargurada, revoltada, contagia todo mundo e contagia aqueles que estão lá, né, no além. Então, assim, o melhor que a gente pode fazer para os nossos entes queridos que partiram é lembrar deles com alegria, honrá-los e fazer prece para que eles estejam bem. E nos fortalecer para que nós continuemos a nossa caminhada, na certeza de que um dia todos nós vamos nos reencontrar, né? Então fica aqui esse convite e no final da mensagem, como sempre, confia, ora e trabalha. Então é a fé em Deus. Eu confio, a gente tem que estar em oração, né, por nós, para que nós nos mantenhamos fortes, e por eles que partiram, que, né, recebem a nossa prece. Quem lembra do livro Nosso Lar, lembra do André Luiz, que ele dava consulta para uma senhora gratuita, porque ela não tinha condição de pagar, e lá no mundo espiritual, ele ficou muito surpreso que ele, assim, não recebia quase oração de ninguém, nem dos familiares, mas ele recebia a oração dessa senhora que ele fazia prece por ela. Então, a prece é muito importante para aqueles que partiram, né? Para nós e para eles. A prece é importante sempre. Então, aqui nos convida: confia, ora e trabalha. Porque o trabalho no bem nos ajuda a superar os nossos desafios, nos ajuda a
né, igual eu falei, né, sair desse, mudar o foco, né, porque se a gente está passando por isso, vamos fazer, né, movimentar essa dor aí através do trabalho ativo no bem. Tudo muda. Quando a gente ajuda o nosso próximo, quando a gente faz algum trabalho em prol de alguém, vocês, só quem faz é que sabe o quanto aquilo nos preenche, o quanto aquilo muda, nos transforma. Então esse é o convite. Se vocês, ou quem estiver vendo essa mensagem em algum momento, estiver passando por esse desafio, fica aqui o nosso carinho, a nossa atenção e o nosso convite, né? Para que nos mantenhamos em oração, em equilíbrio, mantendo sempre a oração por aqueles que já partiram, mas na certeza de que todos nós continuamos vivos, uns aqui e outros lá. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Na segunda-feira nós retornamos, amanhã não tem. E eu deixo aqui, que eu falei que eu ia passar a divulgar, porque o mundo precisa disso. Para quem não conhece, existe existe um trabalho que chama SOS Preces. Funciona 24 horas por dia. Então, às vezes, se você está triste ou se você quer agradecer, se você quer tá passando por um momento desafiador, eu vou deixar o número aqui agora, eu vou falar, e nos stories tem lá sempre a mensagem com o telefone do SOS Press. Vocês podem ligar qualquer horário, a ligação é sigilosa, então você liga, você pode desabafar, porque tem uma escuta fraterna, amorosa, sem julgamentos. E aí você pode deixar, né, mesmo aquela pessoa que não esteja passando por nada, mas eu quero só pedir proteção para o meu lar. Liga, deixa o nome, na hora esses nomes ficam todos os dias às 18 horas, é feita uma irradiação para os nomes deixados e você, na hora, a pessoa lê uma mensagem para você e faz uma prece com você no telefone. É muito bonito o trabalho e assim, às vezes quando você está em casa, passando por uma situação, às vezes até altas horas ou em qualquer horário, que você não tem naquele momento, né, alguém para te atender, o SOS Prece está ali. Então você liga, conversa, tem uma escuta sem nenhum julgamento, é sigiloso e o nome fica lá para vibração durante 7 dias. Então eu vou falar o número 31 3334 9700. 31 3334 9700. É uma ligação com custo de ligação local. Então, experimenta, vocês vão gostar. Um beijo a todos, até segunda.